verso de número 26 ao 31, apresenta-nos o homem sendo criado no sexto dia. Portanto, o número 6 é o número do homem. É por isso que Apocalipse 13, verso 18, vai apresentar ali com o trio satânico, né? E no trio satânico, a Bíblia diz: aqui está a sabedoria e a ciência, e quem lê entenda, pois o seu número é número de homem, 666. Portanto, 3 homens que estarão governando no período da tribulação: o anticristo, o grande dragão e a besta. Esses são o número 6, portanto, esses 3 homens. E o número 7 é o número de Deus, é o número perfeito. E hoje nós estamos nesse círculo da perfeição, né? É 7 anos da DJL e nós só temos que agradecer a Deus. Por que o número 7 é o número de Deus? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, que o Senhor santificou o 7º dia. Gênesis 12, verso de número 2 e o 3, nós temos 7 bênçãos distintas do Senhor para Abraão. Gênesis 21, verso de número 30, Abraão chama Abimeleque e pede para que ele jure pelo Senhor e lhe entrega 7 cordeiras, dizendo: eu cavei este poço. Gênesis 33, verso 3, a Bíblia diz que Jacó se curvou 7 vezes perante o seu irmão Esaú. Gênesis 41, dos versos de número 1 a 7, nós temos ali o sonho de Faraó, que sonha com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras e 7 espigas gordas. Gênesis 50, verso 10, diz que José planteou 7 dias a morte do seu pai. Olhando o que está no Êxodo, capítulo 30, verso 26 e o 27, o Senhor Deus manda ungir 7 peças do tabernáculo. Levíticos 14, verso 7, diz que para o leproso se tornar limpo, era após 7 purificações que ele deveria passar. Deuteronômio 28, verso de número 7, tem uma promessa para a igreja aqui nessa região. Qual que é a promessa? Que os inimigos virão por um caminho, mas por 7 caminhos terão que fugir da presença desta igreja. É interessante nós notarmos esses contextos. A Bíblia vai mostrando sobre o número 7 para trabalhar a perfeição de Deus. E uma vez que estamos aqui congratulando os 7 anos de existência desse ministério, podemos dizer que estamos aí no círculo perfeito e agradecendo a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para todo sempre. Mas vamos para a Bíblia, vamos para o capítulo de número 3, verso de número 30, do Evangelho segundo escreveu João, que é o tema escolhido para esta festividade. Capítulo de número 3, versículo de número 30, o nosso pastor já leu aqui a partir dos versículos 22 ao 31, mas eu quero me ater ao verso 30, que é o tema escolhido por vós outros. Portanto, todos com a Bíblia aberta, no capítulo 3, versículo 30 do Evangelho segundo escreveu João. Quem encontrou diz amém. Assim está escrito, versículo de número 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu vou contar de 1 até 3 e todos lerão juntos esse verso de número 30. 3, 2, 1, leiam. Quem diz amém por esta palavra? Queridos irmãos, o Evangelho segundo João é um evangelho que revela-nos peculiaridade que é propriamente dele. É de suma importância entendermos que João, conforme o seu nome no original hebraico, significa graça ou favor de Deus, a Bíblia revela a profissão deste moço. Marcos capítulo 1, verso de número 19, diz que Jesus, passando junto ao mar da Galileia, viu estar 2 irmãos, Tiago e João, que consertavam as redes, pois eram pescadores. Capítulo 1 de Marcos, versículo 20, a Bíblia diz que Jesus vai o chamar: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. E o texto diz que eles, deixando seu pai Zebedeu com alguns empregados, seguiram a Jesus.
Portanto, o versículo 20 fala o nome do pai de João, que era Zebedeu. Marcos capítulo 15, versículo 40, vai falar o nome da mãe de João, que era Salomé. Olhando o capítulo 10 de João, ou capítulo 10 de Mateus, dos versos 1 a 4, nós temos ali a seleção dos 12 discípulos de Jesus. E dentre eles nós temos o nome de João. É interessante notar que João ele faz parte de uma equipe que Jesus sempre contava com eles, pois, apesar dele ter 12 discípulos, tinha 3 que ele sempre contava, o chamava e o separava em momentos específicos. Observando o capítulo 17 de Mateus, dos versos 1 a 3, nós entendemos ali Jesus indo ao Monte Tabor, ao Monte da Transfiguração. E a Bíblia diz que ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João. Capítulo de número 8 do Evangelho escrito por Lucas, versículo 51, Jesus agora está na casa de Jairo, e ao chegar na casa de Jairo, Jesus não deixa ninguém entrar no quarto, a não ser Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança, e a porta é fechada. Marcos capítulo 14, versículo de número 32 e o 33, Jesus agora está no jardim do Getsêmani. E lá no jardim do Getsêmani, Jesus diz aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. E o texto nos informa que ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João. Portanto, olhando esses textos bíblicos, nós podemos concluir que João faz parte de uma equipe que Jesus sempre contava com eles. Aliás, João era conhecido entre os seus companheiros de ministério como discípulo amado. Esta informação está em João, capítulo 13, versículo 23. Como também o capítulo 19, verso 26 de João. O capítulo 20, versículo 2. O capítulo 21, versículo 7. E o capítulo 21, versículo 20. Nós encontramos nestes textos a expressão o discípulo a quem Jesus amava. E era o próprio João que escreveu o Evangelho. É interessante notarmos que esta expressão discípulo amado dava-se entre os companheiros de ministério de João, porque Jesus não o chamava assim. Olhando o que está em Marcos capítulo 3, versículo 17, Jesus chamava João de filho do Boanerges, que quer dizer filho do trovão. E é interessante porque o trovão para os judeus é nitidamente a voz de Deus. Portanto, quando Jesus chama João de filho do trovão, Jesus está dizendo: aí está alguém que quando fala, é o próprio Deus falando por intermédio da sua boca. Isso para denotar a autoridade com a qual João tinha diante dos seus companheiros de ministério e diante da multidão. É interessante notarmos que o escritor deste evangelho, ele esteve com Jesus nos momentos mais cruciais do ministério de Jesus. Por exemplo, capítulo 18 de João, versículos de número 15 a 18, a Bíblia mostra o momento em que Jesus está sendo julgado perante o Sinédrio. Diz-nos o texto que João, ele era amigo do sumo sacerdote, ele teve acesso à sala aonde Jesus estava sendo julgado. Portanto, João foi o único que participa do julgamento de Jesus. Capítulo 19 de João, versículo 26, a Bíblia vai mostrar João sendo o único discípulo que estava ao pé da cruz de Cristo no momento em que ele está sendo crucificado. E Jesus, vendo ali sua mãe que chorava, diz a ela: não chore, eis aí o teu filho. E vendo ele o discípulo amado, diz-lhes: eis aí tua mãe. E o versículo 27 traz-nos a informação que a partir daquele momento João recebe Maria em sua casa e, por certo, cuidou dela todos os dias da sua vida. É interessante notarmos que João, ele escreve 5 livros principais. Ele escreve o Evangelho, ele escreve a primeira, a segunda, a terceira epístola universal do apóstolo João e, por fim, o livro do Apocalipse. Quando nós observamos alguns comentaristas, tais como Dake, a Bíblia Dake vai nos informar que João escreveu o Evangelho entre os anos 89 ao ano 95 depois de Cristo. Desta mesma verdade corrobora Matthieu Henry. Matthieu Henry também trabalha esta probabilidade em que João escreve o Evangelho entre os anos 89 ao ano de número 95.
Se você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, Donovan vai dizer que João escreve o Evangelho entre os anos 80 ao ano de número 95. Porém, outros estudiosos, tais como Orlando Boyer, trabalha e corrobora com Matthew Henry, dizendo que o Evangelho de João foi escrito entre os anos 89 ao ano de número 95. Por que é importante esta data? Se João escreveu o Evangelho entre os anos 89 ao ano 95 depois de Cristo, nós podemos entender que João, ao escrever este Evangelho, ele escreve debaixo de uma grande opressão por parte do Império Romano. Vocês sabem que a igreja primitiva, os seus 30 primeiros anos de existência, a igreja sofre algumas perseguições internas por parte dos fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, até mesmo porque quando a igreja surgiu, na mente do judaizante, do judaísmo, a igreja era tida como seita. E nós entendemos isso a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 2 e 3. A Bíblia vai tratar ali a igreja, Saulo indo perseguir os daquela seita para tratar aí o cristianismo. O cristianismo era assim o tratado. Porém, a partir dos 30 anos depois, a igreja passa a sofrer perseguição externa também, até mesmo por parte do Império Romano. Vocês sabem que quando Jesus vem à Terra, o Império Romano já tinha dominado toda a Ásia Menor e também, consequentemente, a região da Mesopotâmia e todo o Crescente Fértil, que onde está geograficamente o Estado de Israel. Logo, Israel é subjugado pelo Império Romano. E no ano 54 depois de Cristo, quem assumiu o Império Romano é um moço por nome Nero. Vocês sabem que Nero se torna conhecido por ser um homem mau, um homem sanguinário, um homem que matava sangue, matava por prazer. A história nos conta que ele assassinou a sua própria mãe Otávia, quando tentou intervir na sua forma de governo. Ele assassina sua esposa Agripina, quando se apaixonou por uma mulher por nome Laodiceia, e ele assassina a sua própria mulher para ficar com a Laodiceia. Quando ele descobre que a Laodiceia está grávida, ele começou a dar-lhe pontapés para que não deixasse herdeiro. E essa mulher veio a óbito após abortar o seu filho. No ano 68, Nero perdeu o controle do governo. Mas antes de perder o controle do seu governo, no ano 64, ele coloca fogo na cidade de Roma. Precisamente no dia 17 do mês de julho do ano 64. Ele queria algo que lhe desse um álibi para compor alguns poemas. Enquanto a cidade era destruída a fogo, dos 14 bairros, 10 bairros foi totalmente destruído ao fogo. Nero sobe na torre de Micena, pega a sua lira, que era uma espécie de violino, e começa a compor alguns poemas. Quando os romanos o procuram para o questionar o porquê que ele pôs fogo na cidade de Roma, ele disse, não fui eu, foi os cristãos e judeus. Persiga-os e mate-os. Há um grande escritor chamado Alain Fourquin que vai nos dizer que, na época, faltou madeira na redondeza de Roma, de tantas cruzes que foram feitas para crucificar cristãos e judeus. Ano 68, depois de Cristo, Nero tira a sua própria vida. O ano 70 chega e quem assume o Império Romano é um moço por nome Vespasiano. Vespasiano, assumindo o império, uma das grandes benfeitorias dele é a inauguração do Coliseu Romano. E ele vai dar 100 dias de festas para a inauguração desse Coliseu. Quem já leu o livro As Catacumbas de Roma pôde ver a sagacidade com a qual foi tratado cristãos e judeus nesses 100 dias de festa. Onde a atração para o povo festejar era a morte de cristãos e judeus, sendo jogado nas arenas, sendo jogado para ser devorado pelas bestas feras, enquanto eles se vangloriavam e festejavam. Mas isso parece que ainda não era nada se comparado ao que estava para acontecer. Porque no ano 86, quem assume o Império Romano é um moço por nome Domiciano. E Domiciano, quando assume o império, a primeira coisa que ele faz é proibir a adoração ao verdadeiro Deus. Nesta época, o pastor da cidade de Éfeso era o nosso irmão João, que escreveu o Evangelho. E quando João recebe a intimação que a partir de então,
todos deveriam adorar ao imperador e não mais a Jesus, João se coloca de pé diante do púlpito da igreja e diz: meus irmãos, eu tenho em mãos um edito de que a partir de então, nós não podemos mais adorar Jesus. A ordem que eu tenho é para ensinar a vocês a adorar o imperador. Mas eu não posso lhes ensinar a adorar o imperador. Eu vou continuar ensinando-lhes a adorar Jesus. Por quê? Porque só Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, disse João. Nós iremos continuar adorando a Jesus porque ele morreu por mim e foi ressuscitado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, disse João. E eu estive lá no sepulcro e o sepulcro está vazio. Nós iremos adorar Jesus e continuar adorando a Ele, porque eu estive com Ele. Ele se manifestou a nós no período de 40 dias após a ressurreição. E eu estava lá no Monte das Oliveiras, no momento em que Ele subiu aos céus. Mas Ele fez uma promessa que da forma como Ele subiu, um dia Ele voltaria. Por isso nós iremos continuar adorando a Jesus, bendizendo a Jesus, enaltecendo a Jesus, dizendo que Ele é grande, que Ele é o único Salvador, que Ele é o único que pode, digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. A Ele para todos sempre a glória. Esta informação foi dada ao imperador em Roma. E o imperador fica tão nervoso. Raimund de Brau vai dizer que o imperador mandou uma equipe ir até a cidade de Éfeso. E o edito do imperador Domiciano é: pegue João, leve ele em praça pública, pegue um tacho cheio de azeite, aqueça o azeite, jogue João lá dentro para que todos saibam que quem desobedecer o edito do rei e o edito do imperador, o final será a morte. Que sirva de exemplo a morte do velhinho. A equipe foi à cidade de Éfeso, pegou João, levou em praça pública, aqueceu o azeite dentro do tacho. Raimund de Brau traz uma informação que qualquer ser humano que ali caísse, nem sequer sobrava os ossos, tal era a quentura do azeite. Mas quando jogaram João, o apóstolo, lá dentro, foi mesmo que jogá-lo em uma piscina aquecida. Nada acontece com o apóstolo, ele sai fora do tacho de azeite e diz: meus irmãos, nós iremos continuar adorando a Jesus, bendizendo a Jesus, enaltecendo a Jesus. Esta noite, quem veio adorar a Jesus e pode levantar uma das suas mãos e dar glória para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A partir da informação que deram ao imperador do que havia acontecido com João, é que o imperador Domiciano toma conselho com os seus súditos o que fazer com o apóstolo. E a partir de então, que ele é orientado a levar João para a ilha de Pátimos. João é levado à ilha de Pátimos no ano 96. Antes, porém, ele escreve o Evangelho, do qual o tema está no capítulo 3, versículo 30. É interessante lembrar para os queridos irmãos que nos 21 capítulos que há no Evangelho segundo João, nos 879 versículos que o mesmo nos apresenta, há uma centralidade historistica, há uma centralidade do assunto. E aonde está o centro do Evangelho joanino? Está no capítulo 20, versículos 30 e o 31. João vai dizer: muitos outros sinais Jesus operou na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Este, porém, que eu vos escrevo para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nele, vocês terão vida em seu nome. Então é a partir dessa temática que João vai escrever o Evangelho, para explicar, para provar que Jesus é o Filho de Deus.
Eu gosto da expressão, pastor Davi, de Warren Wiersbe. O comentarista Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, que João prova que Jesus é o Filho de Deus a partir do capítulo 1, e ele vai provar de 3 formas distintas. Primeiro, João prova que Jesus é o Filho de Deus pelas obras que Jesus fez. E qual que é as obras que Jesus fez? João diz, ele é o Filho de Deus porque ele fez o mundo. Capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João prova que Jesus é o Filho de Deus pela segunda obra que ele apresenta, no versículo 8 e 9. Ele é o Filho de Deus porque trouxe a luz ao mundo. João prova que ele é o Filho de Deus pelo versículo 18, porque ele revelou Deus o Pai aos homens. João prova que Jesus é o Filho de Deus pela uma quarta obra que ele fez, está no verso 29. Ele é o Filho de Deus porque ele tira o pecado do mundo. João prova em quinto lugar que Jesus é o Filho de Deus pelo verso 33 do capítulo 1, pois ele enviou o Espírito Santo sobre os homens. E João prova que Jesus é o Filho de Deus pelo verso de número 51 do capítulo 1, pois ele abre os céus sobre a vida dos homens. Então João prova com estas obras que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. E é por isso que ele deve crescer e cada vez mais nós devemos diminuir. Capítulo 1 ainda, João vai provar que Jesus é o Filho de Deus também pelas testemunhas oculares que viram a Jesus e atestaram a veracidade de que de fato ele é o Filho de Deus. Qual que é a primeira testemunha ocular? Capítulo 1, versículo 6. João o Batista, do qual nós estaremos falando dele agora no tema. Esta é a primeira testemunha ocular. Diz o texto, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio em testemunho para que testificasse da luz. Qual que é a segunda testemunha que aparece no texto? Verso 14. Os próprios discípulos vão dizer, e o verbo se fez e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então os discípulos se colocam como testemunha ocular de que de fato Jesus é o Filho de Deus. Qual que é a terceira testemunha no texto? Está no verso 33, o próprio Espírito Santo. João o Batista vai dizer, eu não conhecia quem era Jesus, mas aquele que me mandou batizar com água me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e repousar, é este que batiza com o Espírito Santo. Portanto, o Espírito desce como testemunha ocular. Qual que é a outra testemunha? Está no versículo 40 do capítulo 1. André é o seu nome. Após passar um dia inteiro na casa de Jesus, ele sai procurando alguém para falar quem ele encontrou, e ele disse, achamos o Messias, e leva Simão até Jesus, e Jesus muda o nome de Simão para Cefas, que é uma palavra aramaica que quer dizer Pedro. É interessante notarmos que o verso 45 entra em cena uma outra testemunha. Esta outra testemunha é chamada Filipe, que também se encontra com Jesus. E vai anunciar ao seu amigo Natanael, dizendo, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas falaram ao seu respeito. Natanael pergunta quem ele é. Aí responde Filipe, ele é Jesus de Nazaré, filho de José. E quando ele diz que é Jesus de Nazaré, filho de José, Natanael vai dizer, pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz, pode, vem e vê. E ele leva Natanael até Jesus. E quando Jesus vê Natanael, diz, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael diz, de onde é que o senhor me conhece? Jesus diz, não é de agora não. Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Eu gosto da expressão do Raymond Brown no livro Nascimento do Messias. Raymond Brown diz que só quem sabia esse mistério da figueira era Natanael e os pais. Porque esse evento deu-se por ocasião do capítulo 2 de Mateus, verso 16. Quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos abaixo para matar o Messias que estava entre eles, o Natanael tinha essa faixa etária de idade.
E Raimundo de Brau vai nos informar que a mãe do Natanael o pegava de madrugada, ainda escuro, levava para detrás da sua casa o Natanael, colocava-o debaixo de uma grande figueira e orava ao Senhor dizendo: Deus, o Herodes está querendo matar o teu filho, o Messias que está entre nós. E se ele está matando as crianças, é prova que o Messias já veio e já está entre nós. Preserve o meu filho Natanael, porque se o Senhor o preservar, por certo ele terá um encontro com teu filho, ele terá um encontro com o Messias. 30 anos se passaram e agora Filipe leva Natanael para se encontrar com o verdadeiro Messias, com o Filho de Deus, que vai dizer: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael diz: de onde é que o Senhor me conhece? Jesus disse: não é de agora, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. O que Jesus está dizendo a Natanael é: Natanael, você está aqui por causa da oração da tua mãe. A tua mãe orou, e eu ouvi a oração da tua mãe há 30 anos atrás. Se não fosse a minha mão, Herodes tinha te matado. Se não fosse a intercessão da tua mãe, nós não estaríamos aqui agora. Mas por causa da oração dela, eu te vi debaixo da figueira, eu te protegi, eu te livrei, e hoje nós estamos aqui neste encontro, porque ela orou para que nós nos encontrássemos. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é tão fato que Natanael fica maravilhado e cai de joelho e vai ser a testemunha ocular no verso 49, dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É muito lindo, porque quando ele disse Rabi, Rabi é o mestre que ensina mestre, e o Natanael está dizendo: Senhor, o Senhor como Rabi, o Senhor pode me ensinar, eu preciso aprender contigo, mas além do Senhor ser o Rabi, tu és o Filho de Deus, e como Filho de Deus tu me salvas, mas além de ser o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, e como Rei de Israel, tu guia a minha vida, tu guia os meus passos, tu comanda sobre mim, sobre a minha família, porque eu reconheço que tu és o Rabi, tu és o Filho de Deus, e tu és o Rei de Israel. Quem reconhece que ele é o Rabi, que ele é o Filho de Deus, e que ele é o Rei de Israel, louvado para sempre seja o nome do Senhor. Mas é interessante que o capítulo 1, ainda João prova que Jesus é o Filho de Deus pelos nomes e títulos que ele dá para Jesus. Qual que é o primeiro nome e título? Está no verso 1 e 2 do capítulo 1. Vão dizer: ele é o Filho de Deus porque ele é a palavra, ele é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava, e o verbo era. Isso aqui é muito forte. Porque quando João apresenta Jesus como verbo, como a palavra é formada de letras. E isso explica o porquê que Jesus se apresenta em Apocalipse 1 e 8, dizendo: eu sou o alfa e o ômega. A nossa revista corrigida está: eu sou o alfa e o ômega, mas o grego de Apocalipse 1 e 8 está: eu sou do alfa ao ômega. Muda. Porque ele é a palavra, e a palavra é formada de letra. E ele é do alfa ao ômega. Por que ele se apresenta como alfa ao ômega? Porque ele é a palavra, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Se ele fosse se manifestar no Antigo Testamento, pastor Jefferson, ele se manifestava da seguinte expressão: eu sou do Aleph ao Tau. Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Tau, a última letra do alfabeto hebraico. Se ele fosse se apresentar na nossa língua portuguesa, ele diria: eu sou do A ao Z. Se você me procurar no A, você me encontra, eu sou amor. Se me procurar no B, você me encontra, eu sou bondade. Se me procurar no C, você me encontra, eu sou o Cristo. Se me procurar no E, você me encontra, eu sou o Emanuel. Se me procurar no F, você me encontra, eu sou o fiel. Se você me procurar no G, você me encontra, eu sou o glorioso. E assim sucessivamente. Ele é tudo em todos. Ele é a causa causadora não causável. Ele é o supremo ser. Ele é o pleno ser. Ele se subsiste por si só. Ele é o Senhor de toda a terra.
terra. Por isso que ele deve crescer e que nós devemos diminuir, porque dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quem levanta a mão e dá um glória gostoso para ele. Ele é tudo em todos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele se apresenta como sendo a palavra, isso explica o porquê ele olhou para Abrão, lá no capítulo 17 do Gênesis, versículo 5, e disse: o teu nome é Abrão, mas eu vou aumentar um A no teu nome. Não vai ser Abrão, mas Abrão, pai de povos. Abraão, pai de uma grande nação, ou pai muito elevado. Só aquele que a palavra pode acrescentar. Capítulo 17 do Gênesis, versículo de número 15, ele olhou para a irmã Sarai, esposa do Abraão, e disse: para você eu não acrescento nada, para você eu vou tirar um I do teu nome. Teu nome não será mais Sarai, mas Sara será o teu nome. Aí eu fui buscar, pastor Davi, o porquê que o senhor não acrescentou para Sarai? Aí o dicionário bíblico Orlando Boy vai dizer que o nome Sarai significa briguenta ou contenciosa. Eu falei: é por isso que o senhor não acrescentou nada, porque para briguento o senhor não acrescenta, o senhor tira. Mas o que é interessante é que até no momento, quando ele tira, a coisa fica boa. Porque Sarai significa briguenta, Sara significa princesa. Não, era para a gente ter dado um glória, porque só aquele que é a palavra pode fazer uma coisa dessa, transformar briguento em princesa. Ele é grande, importa que ele cresça, porque ele é tudo em todos. Capítulo de número 32, do Gênesis, verso 28, ele olhou para o moço e perguntou: qual é o teu nome? O moço disse: é Jacó. Ele disse: não vou aproveitar nada do teu nome, vou dar um nome completo. Israel será o teu nome, porquanto com os homens e com Deus lutaste e prevaleceste. Capítulo 22, o primeiro livro das Crônicas, versículo 8, 9 e 10, Deus diz a Davi: vai nascer um filho teu, e o nome dele será Salomão, que significa pacífico ou paz. Quando Salomão cresceu, ou nasceu, 3 meses depois, Deus enviou o profeta Natã: vá à casa de Davi, e diga que o nome do menino será Gedidias. Capítulo 12, do segundo livro de Samuel, verso 25. Natã disse: Senhor, mas o senhor não disse que o nome do menino era Salomão? Parafraseando o texto, Deus vai dizer para Natã: Natã, eu sou a palavra. E eu quero dar 2 nomes para o moço, tem algum problema? O Natã disse: não, o senhor é Deus, o senhor é que tem que crescer mesmo. Então foi lá e disse: olha, Davi, o nome do menino é Gedidias. Davi disse: agora, é Salomão Gedidias. Aí ele diz: não, para os homens ele vai ser conhecido por Salomão, mas lá no céu ele é conhecido como Gedidias. E a palavra Gedidias é amado do Senhor. Goodman vai dizer na Bíblia explicada que todos nós temos um nome que recebemos dos nossos pais, mas quando aceitamos o grande, o que cresceu, o que é todo poderoso, Cristo Jesus, nós recebemos um outro nome lá nos céus. Aqui na terra você é o Davi, você é José, você é a Maria, mas lá no céu você é o Gedidias, o queridinho do Pai, o queridinho do Senhor. Ele colocou um novo nome em você e você é o querido dele. Você agradece a ele por esta palavra. Ele é a palavra. Mas João prova que Jesus é o Filho de Deus. Em segundo lugar, o segundo nome e título é que ele é a luz. Capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. E quando João diz que ele é a luz, isso é muito profundo, porque João está chamando a atenção dos seus leitores a dizer-lhes: olha, vocês lembram do capítulo 10 de Êxodo, versículo 23? Que lá no Egito houve 3 dias de densa escuridão, mas na casa dos judeus havia luz. Quem era a luz? Era ele. Vocês lembram do Êxodo, capítulo de número 13, verso de número 21? Que durante o dia o Senhor se manifestava na coluna de nuvem, e durante a noite ele se manifestava na coluna de fogo para iluminar o caminho. Aquela coluna de fogo era ele. Vocês lembram do Salmo 27, verso 1? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 36 e o verso 9. Em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. 43 de Salmos, verso 3 diz: envia-me a tua luz e a tua verdade, para que me guie até os teus santos montes. Salmo de número 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua
palavra, e luz para o meu caminho é a mesma. Lá no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 5, diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Miqueias, capítulo 7, verso 8, Miqueias diz: ó inimiga minha, não te glorie ao meu respeito, porque se eu houver caído, levantar-me-ei, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Malaquias 4, verso 2, mas para vós que temei ao nome do Senhor, nascerá sobre vós o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que moravam na região da sombra e morte, a luz raiou. Capítulo de número 3 de João, verso 19, a condenação para o mundo é esta, é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Capítulo 8, versículo 12 de João, e falou-lhes outra vez Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz. Portanto, quando João apresenta ele como a luz, João está autenticando todos estes textos bíblicos, provando que ele é grande, que ele é digno, que ele é o Senhor de toda a terra, porque ele é a luz do mundo. É interessante notarmos que João dá um terceiro nome e título para Jesus. Qual o terceiro nome e título? Está no capítulo 1, versículo 29. João diz: ele é o Filho de Deus, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do... Isso aqui é interessante, porque tem alguém já pregando e acreditando que o Cordeiro é limitado. Ele escolheu uns para a perdição e outros para a salvação. E aqueles que foram escolhidos para a salvação, não há nada que possa fazer para perdê-la. E aqueles que foram escolhidos para a perdição, não há nada que possa fazer para ser salvo. Isso é limitar o Cordeiro. O Cordeiro, ele é abrangente. Pastor, mas a Bíblia não fala de predestinação, fala no coletivo e não no individual. Sempre que a Bíblia fala de predestinação, fala do coletivo. A igreja do Senhor está predestinada à salvação. Pastor, mas eu sou a igreja. Não, você é parte da igreja. Você é membro. Sempre que a Bíblia fala da igreja, fala do corpo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E a Bíblia diz que o corpo é formado de vários membros. Então você não é o corpo de Cristo, você é parte dela. É por isso que não existe veio para desigrejado. Tem pessoas dizendo: eu sou a igreja e não preciso de igreja. Não, você precisa. Porque você não é igreja, você é membro. Você é parte. Se tirar um dedo do corpo, o corpo sobrevive, mas o dedo apodrece. Se tirar um pé do corpo, o pé apodrece, mas o corpo sobrevive. Então você não é igreja, eu não sou a igreja, nós no coletivo é que formamos a igreja, nós somos membros. Então eu preciso dessa coinonia, desta comunhão, eu preciso de um pastor, do ministério para me guiar, porque a cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, mas o pescoço é o ministério. Então a comunicação entre a cabeça e o corpo está no pescoço. Então nós precisamos de uma igreja para congregar, sim, Senhor. E o Salvador, Cristo Jesus, como sendo ele o Cordeiro, ele é abrangente. Se você olhar Gênesis capítulo 22, verso de número 13, o Cordeiro morreu ali para salvar Isaac, o indivíduo. Se nós olharmos o que está no Gênesis capítulo de número 3, verso 21, o Cordeiro ali morreu para que sua pele fosse feita vestimenta para Adão e Eva, então alcançou o casal. Pastor, mas a Bíblia não diz no Gênesis 3 e 21 que foi o Cordeiro. Vai dizer que o Senhor fez vestimenta para Adão e Eva de peles. Mas se você olhar o que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia vai dizer que aquela pele foi do Cordeiro que morreu
desde a fundação do mundo. Apocalipse 1:5 diz que Cristo é o primogênito dos mortos. Logo, quem morreu primeiro não foi Abel. Não foi Abel que Caim matou no capítulo 4, mas foi o Cordeiro, no capítulo 3, verso 21, para que sua pele fosse feita vestimenta para o homem e para a mulher. É por isso que Isaías, no capítulo 61, verso 10, diz: regozijei-me-ei muito do Senhor, porque ele me vestiu com veste de salvação. Que veste de salvação é esta? Atos capítulo 4, versículo 12. Pedro vai dizer que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só há um nome que salva, e este é o precioso nome de Jesus. Ele é abrangente. Capítulo de número 12 do Êxodo, verso de número 1-4, a Bíblia mostra o Cordeiro morrendo para que as famílias fossem salvas. Capítulo de número 7 do primeiro livro de Samuel, verso 9, a Bíblia diz que o Cordeiro ali morre para que a nação de Israel fosse salva dos filisteus. Isaías capítulo 53, verso de número 1-7, o Cordeiro ele morre para salvar a todos os que creem no seu nome. Capítulo de número 1 de João, verso 29, João apresenta o Cordeiro, e João diz: esse Cordeiro não tira só o pecado do indivíduo, no caso do Isaac, não tira só o pecado do casal, no caso do Adão e Eva, não tira só o pecado da família, não tira só o pecado da nação, não tira só o pecado dos que creem no seu nome, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, ele é suficiente para salvar o mundo todo perdido. Paulo, quando escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo disse: Tito, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, todos é todos. Capítulo 3, verso 16 do livro ou do evangelho escrito por João, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro suficiente para alcançar você como indivíduo, para alcançar você como casal, para alcançar a tua família, para alcançar a nação brasileira, para alcançar os que creem no seu nome e para alcançar o mundo. Quantos acreditam que o Cordeiro pode alcançar o mundo? Levante a mão e adore a ele, porque ele é digno de receber honra, glória e ação de graça. É por isso que esta noite nós também comungamos da mesma verdade com a qual João comungou, dizendo: importa que ele cresça e que nós diminuamos. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro que é suficiente para salvar o mundo. Capítulo 1, verso 40, ele recebe um outro nome e título, ele é o Cristo. Capítulo 1, verso de número 49, ele recebe um outro nome e título, ele é o Rei de Israel. Capítulo 1, verso 51 de João, ele recebe um outro nome e título, ele é o Filho do Homem. Percebam que ele não é o filho de homem, ele é o filho do, artigo definido. Quando ele diz: e hoje em diante vereis os céus abertos, e o Filho do Homem subir, e anjos subir e descer sobre o Filho do Homem, ele está em conexão, ele está falando da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo de número 13 e 14. Daniel disse: eu estava olhando em minhas visões da noite, quando eu vi descer um semelhante a Filho do Homem, e ele foi até o ancião de dias, e lhe foi dado o poder, a honra, a glória, a força, a majestade, e o seu reino não será destruído, porque ele não é filho de homem, ele é filho do homem, artigo definido. Por isso importa que ele cresça e que nós diminuamos. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Se tu não der glória, eu vou continuar dizendo: importa que ele cresça e que nós diminuamos. É desta forma que João vai provando que Jesus é o Filho de Deus. João vai provar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o grande, também pelas obras que ele fez, pelos milagres.
João vai apresentar 7 milagres. O primeiro está no capítulo 2, verso 1 a 12. Ele é o Filho de Deus porque ele transformou água em vinho. O segundo milagre que João trata como sinal está no capítulo 4, dos versos 46 a 53 do Evangelho segundo João. Ele é o Filho de Deus porque ele curou o filho de um oficial. O terceiro milagre que João trata como sinal está no capítulo 5, dos versos 1 a 15. Ele é o Filho de Deus porque no tanque de Betesda ele curou um moço que estava há 38 anos sofrendo. Capítulo 6, dos versos 1 a 11, ele apresenta o quarto milagre como sinal. Qual que é o quarto milagre? Ele é o Filho de Deus, porque com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou a quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Capítulo 6, versos de número 15 ao 20, ele apresenta ele como Filho de Deus pelo quinto milagre, porque a quarta vigília da noite ele vai por cima das águas para socorrer os seus discípulos. Capítulo 9, verso 1 a 25, ele apresenta o sexto milagre, provando que ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele curou um cego de nascença. E o capítulo 11, dos versos 1 a 45, ele prova ser Jesus o Filho de Deus, porque ressuscitou Lázaro 4 dias que estava morto. É por isso que importa que ele cresça e que nós diminuamos. João continua provando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o grande, porque ele é o eu sou. Capítulo 4 de João, versículos 25 e o 26, a mulher samaritana diz: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier nos fará entender todas estas verdades. Aí Jesus disse: mulher, eu sou o Messias, sou eu que falo contigo. Capítulo 6 de João, verso 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Capítulo 8, versículo 12 de João, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Capítulo de número 15, verso de número 1, Jesus apresenta-se dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Por isso importa que ele cresça e que nós diminuamos. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. A leitura, tema do capítulo 3, vai narrar o momento em que fariseu quer colocar dúvida, quer colocar dissensão entre João o Batista e o próprio Jesus Cristo. Os fariseus assistiam o culto de Jesus e corria para o culto de João. E dizia: João, tu sabe que aquele que você batizou está batizando mais do que tu? Se você for apresentar o homem, agora ele está grande. Você, olha só, você batizava, o William Buckley disse que João batizava em média de 3.000 pessoas por dia. Agora João está batizando 30. E o povo está correndo para Jesus. E aí os fariseus assistem um culto, cai, vai para lá e quer trazer fofoca. João vai dizer: não, mas eu não tinha dito para vocês que eu não sou o Cristo? Eu não disse do objetivo com a qual eu vim? E é interessante porque João é uma insumidade dentro da história. João é um homem que se sobressai. Não dá tempo para me falar das 8 características de João aqui esta noite, pois o tempo já é exíguo, mas João tem 8 características ímpar e singular, sendo ele o precursor, aquele que veio abrir, preparar o caminho para a chegada do Mestre. E quando alguém quer colocar dissensão, achou que João ia ficar triste, ir lá discutir com Jesus, João disse: não, eu preciso dizer para vocês que quem tem o noivo quem tem a noiva é o esposo. E enquanto ele está com a noiva, o amigo se alegra. Não, eu não sou o noivo, eu não sou o Cristo, eu sou o amigo. Eu vim para preparar o caminho. Mas João, mas ele está crescendo mais do que você. O ministério está prosperando. Ele é a bola da vez. João disse: eu tinha avisado para vocês. E deixa eu dizer para vocês, esse é o objetivo com o qual eu vim. Importa que ele cresça
e que eu diminua. Eu não vim para brilhar, eu vim para apresentar Ele que brilha. E eu quero que vocês entendam uma coisa: a estrela só brilha enquanto o sol está ausente. Quando o sol aparece, não há lugar para a estrela. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. E João sendo questionado no capítulo 1, versículo 19, João, então quem é você de fato? Você é Jeremias? Disse, sou não. Tu és Elias? Disse, também não sou. É o Cristo? Disse, não, muito menos. Estou batizando vocês com água, mas depois de mim vem um, que ele é maior do que eu. Ele é tão grande, ele é tão santo, ele é tão justo, ele é tão tremendo, que eu não sou digno de me abaixar e desatar a sandália dos seus pés. Eu estou batizando vocês com água, mas quando ele vier, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória seja dado o nome santo do Senhor. Mas quem de fato é você, João? Ele disse, volte e diga para quem enviou vocês, que eu sou a voz do que clama no deserto. Eu acho fantástico, porque João está dizendo, olha, informe lá para quem mandou saber quem eu sou, que eu sou a voz. Não é uma voz, eu sou a voz. Artigo definido. João está dizendo, eu não sou eco de ninguém. Eu não sou eco de João Batista, eu não sou eco de Elias, eu não sou eco de Jeremias, eu não sou eco do Messias, eu sou a voz, eu tenho identidade própria. Eu vim com objetivo, e o objetivo é fazer ele conhecido, e é por isso que importa que ele cresça e que eu diminua. Por que que ele tem que crescer? Porque Mateus capítulo 1, versículo 21 diz que ele é o único nome que pode perdoar pecado. Por que que ele tem que crescer? Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que esse é um nome que pode salvar, é o único nome que pode salvar. Por que que ele tem que crescer e nós diminuirmos? Porque este é o nome que cura. Lucas 10, verso 17, a Bíblia diz que pelo esse nome até os demônios obedecem e saem. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, Pedro vai dizer, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Portanto, este é o nome que cura, por isso ele deve crescer e nós diminuir. Por que que este nome deve crescer? Por que que ele deve crescer e nós diminuirmos? Porque a Bíblia diz em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e o homem, e o nome dele é Jesus Cristo, o homem. Por que que ele deve crescer e nós diminuirmos? Porque a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, diz que há um só advogado entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. Por que que este nome deve crescer e nós diminuirmos? Porque a Bíblia nos informa em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o salvador da humanidade, ele é o redentor que redime, ele é o cordeiro de Deus que pode resgatar. Então a ele a glória, e por isso ele deve crescer e nós diminuímos. Com permissão do anjo da igreja, se coloque de pé, por favor. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Quero esta noite orar a Deus com você e pedir que o Senhor venha nos dar da sua graça, para que cada dia nós possamos diminuir na presença dele e que ele venha aparecer em nós. E há um hino que cantamos que diz, cresça até que o meu eu desapareça. E é isso que nós precisamos. Entender o que João entendeu. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Por que que ele tem que crescer? Porque esse é o nome que está acima de todo o nome. Paulo, escrevendo Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que através do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Curve a sua cabeça, querido Deus. Eu preguei a tua palavra e eu falei, Senhor, a importância que o Senhor é. Por isso que o Senhor deve crescer em nossas vidas e nós diminuirmos. Querido Deus, esta noite nos dê a graça de vivermos esta essência nas nossas vidas. E o Senhor cada vez mais cresça em nós. E o Senhor cada vez mais cresça em nossas vidas, em nossos lares. E o Senhor cada vez mais cresça neste ministério. Nós estamos aqui, ó Deus, para darmos esta primazia ao Senhor. Tu és a pessoa centrocêntrica em nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, nos guia no Senhor, e nos ajude a reconhecer o que João Batista reconheceu. O importante é que o Senhor cresça e que nós diminuamos em tua presença. Continue voando nessa igreja e com toda a cúpula que o auxilia aqui neste lugar, e que o teu nome cada vez mais continue sendo glorificado em nós, por nós e através de nós. É a nossa oração que é feita no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o pastor Davi. Você puder aplaudir ao Senhor, aplauda com toda a sua força, pois ele é digno de receber honra. Aleluia. Louvamos a Deus pela vida do pastor Emanuel. Já tem acho que uns 7 ou 8 anos que eu não vejo o pastor Emanuel, mas a memória está cada dia melhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, pastor. Obrigado por esse maná do céu para as nossas vidas. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estiveram cooperando conosco lá da Michadai, os nossos irmãos que estiveram conosco aí também da Batista, do pastor Enio. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco na igreja da pastora Cláudia e todos os demais irmãos e amigos. Amém? Amanhã tem mais. Deixamos aqui com a igreja local às 18 horas em nome de Jesus. Pai, nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez e falou em nosso meio, Senhor.
que nós possamos ter entendido a mensagem, que o Senhor é aquele que quer crescer, aparecer, porque quando o Senhor aparece em nosso meio, em nossas vidas, coisas gloriosas e maravilhosas acontecem, Pai. Despede o teu povo em paz, no retorno para os seus lares, livrando e guardando de todo mal. Continua abençoando a vida e o ministério do pastor Emanuel, Senhor, e a igreja sob seus cuidados, ali no Taboão, no Jardim Record. Que grande seja a bênção do Senhor naquele lugar, Pai. Apareça ali de uma forma toda especial. Despede teu povo em paz, Senhor. Obrigado por esses 7 anos da tua presença na igreja ADJL. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre, todos digam